Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Gabriel Nord, do canal Careca de Saber. Hoje o tema é erros retornados pela RNDS. Eu tive a ideia desse tema depois de assistir a live do DataSUS falando sobre a dispensação de medicamentos. Eu percebi que nos comentários haviam algumas pessoas mandando alguns erros que estavam sendo retornados da RNDS e essas pessoas não estavam entendendo, não estavam sabendo como lidar com esses erros. E a ideia hoje é trazer três dos principais erros que eu entendi que as pessoas estão sofrendo, né? Então eu entrei em alguns outros locais, peguei esses erros e agora eu vou explicar cada um para vocês. Antes de falar dos erros, eu já entrei aqui no portal de serviços do DataSUS, porque eu quero mostrar para vocês que quando vocês entram aqui, por exemplo, no RIA, em qualquer modelo da RNDS, e buscam por suporte, vocês conseguem encontrar o canal de suporte, né? Que é esse webatendimento.saude.gov.br/fac/RNDS. Aqui tem algumas dúvidas principais, porém no finalzinho dá para abrir um chamado. Então, caso a dúvida não seja solucionada, ou seja um outro erro que eu não vou mostrar aqui, é possível entrar em contato com a RNDS através do próprio canal de suporte deles. Sem mais delongas, hoje eu vou trazer o primeiro erro para vocês, que é esse EHR-ERR 881. Né? Você não possui autorização para utilizar esse sistema de origem. E daí ele traz um link. A primeira coisa que todo mundo tem que entender sobre erros é que tem que ter calma e tem que ler ele completo. Não adianta entrar em pânico, não sei o que fazer. Nesse caso, é bem simples entender o que está acontecendo. Alguma coisa relacionada à autorização, né? E alguma coisa relacionada a esse link. No caso, todo sistema que integra com a RNDS tem que fazer todo um processo de homologação no portal de serviço. Eu acho que o principal problema desse erro é que a maioria das pessoas que vão usar esse envio para a RNDS não são as pessoas que fizeram todo o processo de homologação. Por quê? Depois, lá na plataforma da RNDS, quando tá tudo certo, você consegue logar, vão ter várias abas, e dentro dessas abas vai ter uma gerenciar credenciais. Daí tem credenciais de homologação e de produção. Né? Se você já está enviando para a RNS do seu município, provavelmente é a aba de produção. E aqui vão ter algumas coisas, como o certificado digital, que é importantíssimo para ser enviado, né? Para fazer os envios da RMDS, e o identificador de solicitante. É esse número aqui que deve ser colocado no finalzinho desse name system. Eu vou mostrar para vocês onde fica esse name system no arquivo da RMDS. Eu abri aqui um modelo de dados e não importa qual, todos vão ter um mesmo início, né? Vai ter o Resource Type Bundle, essa primeira linha, e logo abaixo esse Identifier System. É aqui que a gente vê aquele ID que está dentro do erro, beleza? O que acontece? A gente deveria colocar o ID que eu mostrei para vocês na tela, que é 40111. A partir disso, você poderia tentar fazer os reenvios para ver se o ID do solicitante agora está certo, né? Lembrando que não é CPF, que não é CNPJ, não é CNES do município, é o ID do solicitante, e esse ID do solicitante é gerado pela RNDS. Ele só pode ser pego na plataforma da RNDS. Eu acho que esse é o principal ponto desse erro. Tá? Daí você teria que entender no seu município, na sua instalação, no seu sistema, quem fez esse processo de homologação, e atrás dessa pessoa, reportar o erro e mostrar esse vídeo falando como resolver o erro. Né? Agora, eu vou mostrar outro erro. Na verdade, dois erros muito semelhantes. 931, tá? O erro é o 931. Os dados de autenticação informados são inválidos. O profissional de CNS não foi encontrado na base. Aqui vai mostrar o número do CNS do profissional. Ou profissional CNS não autorizado, pois não possui vínculo CBO autorizado em nenhum dos estabelecimentos autorizados para credencial. Esses erros têm muito a ver com o CNES, né? O sistema que a gente cadastra nos nossos estabelecimentos, nossos profissionais e o CBO dos profissionais dentro de cada estabelecimento. Também a equipe dos profissionais dentro de cada estabelecimento. Então, esse arquivo tem que estar certinho e de acordo com os dados enviados para a RNDS para que tudo funcione. Eu vou mostrar um CNES agora, só para facilitar a vida de quem
nunca teve contato com ele. O CNES, ele é um arquivo XML, por isso que ele tem essa cara feia. Mas ele é dividido em seções e eu acredito que se você compreender isso, facilita muito a compreensão do que está escrito aqui. A primeira parte é sobre estabelecimentos. Então eu vou declarar tudo sobre um estabelecimento. Então aqui dentro dos estabelecimentos eu vou colocar os dados gerais, o centro de unidade básica, o CNES, aqui dentro eu coloco o código IBGE, algumas informações extras, falo a complexidade e falo se tem quais equipes estão aqui dentro. Logo abaixo a gente tem os profissionais, né? Então eu me coloquei aqui como profissional. Para os profissionais a gente tem as lotações que trabalham. Então o Gabriel Nord, ele no CNES 20265X, que é esse centro de saúde, trabalha na equipe de saúde bucal, por exemplo, e tem esse CBO. Então, no caso, eu tenho 3 lotações. O primeiro erro está falando que não existe nenhum profissional com aquele CNS, né? Tem um campo de CNS aqui, cadastrado num CNS. Então, a solução para aquele problema é entrar no sistema do CNES e cadastrar corretamente o profissional com o CNS certo, né? Ou até ver se você está enviando o CNS certo daquele profissional. Porque às vezes o cadastro está certo, mas no sistema o CNS é outro. 2 resoluções para o problema. O outro ponto é ver se o CBO que foi enviado no modelo de dados está cadastrado aqui corretamente, né? Por exemplo, sou médico, mas eu não estou cadastrado como médico aqui, cadastrado como enfermeiro. Então, eu tenho que conferir, entrar no CNES, conversar com o responsável pelo CNES, conversar com o responsável pelo cadastro dos CNES, para ver se o que está sendo enviado no modelo de dados bate com as informações que estão aqui. Por último, eu vou trazer para vocês erros de val profile, que é um erro genérico que está relacionado a um campo dentro dos registros da RNDS que está errado. Alguns campos da RNDS têm valores fixos, tem uma faixa de valores ali que você pode colocar. Normalmente são IDs, né? Se você coloca um ID errado, ele vai dar erro porque ele não vai encontrar na base de dados da RNDS. O problema desse erro é que ele é muito grande e fica difícil para os usuários lerem. Deixa eu abrir aqui. Bom, normalmente os erros vão vir assim para vocês. Um amontoado de coisa, um amontoado de letra em inglês, com umas coisas em caps lock, com linha e coluna, links, tá? Então, o primeiro ponto é não se desespere e leia o erro com calma. Mas, para ler o erro com calma, eu sugiro você separar os parágrafos de cada erro, tá? Esse é um erro, isso é outro erro, beleza? Os parágrafos dos erros na RNDS são separados por esse caractere, que é um pipe que a gente chama, né? Se a gente vir nele e dar um espaço, vem aqui e dar um espaço, já vai dar uma melhorada na nossa leitura, certo? Melhorar ainda mais. Beleza. O que esse erro está falando, né? Não foi possível achar um perfil dentro de PR monológico administrado. Todos os modelos da RNDS, eles são compostos por diversos perfis. A RNDS cria perfis para criar regras em cima dos recursos FHIR. Tá? Então, esse BR monológico administrado, ele é um perfil. Okay? Isso já nos indica sobre o que esse erro está falando. É um erro de RAC ou RAR. E o segundo val profile ele é muito parecido com o primeiro, né? BR monobiológico administrado. Aí já vai uma dica, porque os val profiles tendem a se repetir e os primeiros 3 ou 2, nesse caso, eles... Se você lê um, você entende todos. O que vale a pena é lá mais pro final, quando chegar uma frase diferente, né? Aqui no caso, o valor 38 não faz parte desse value set. Cada perfil FHIR, eles definem uma série de IDs aceitos em determinados campos, né? Não são todos, mas esse fabricante imunobiológico é um deles. E quando o ID está fora desses IDs aceitos, ele dá um erro, que é o caso aqui. Como eu descubro qual que é o ID correto? Entrando no Simplifier, dá para vir
em RNDS, Resources, tira Profiles aqui e busca por fabricante, nesse caso, né? Aqui, fabricante imunobiológico. Ele vai falar que todos os códigos são importados desse code system. E daí você vem aqui e procura 38. Não vai achar só 38, então, por isso que tá errado, né? Mas vamos supor que você estava dando uma vacina da Biofarma, beleza? Você consegue, então, saber que, ao invés de 38, o código deveria ser 16763. Tem que ter um processo de compreensão do que você estava fazendo, do que foi enviado e do que deveria ser enviado. Mas não é nada muito difícil, né? Porque se você sabe a vacina que você deu, você consegue vir no Simplifier, buscar ela e achar o ID correto. Vamos pro outro. Como eu falei anteriormente, vamos deixar o erro mais bonitinho. Buscar pelas barras. Ver se ele tem vários val profiles escritos aqui. Unable to find profile prescrição de medicamento. Então tem a ver com RPM, com prescrição de medicamento. Segundo, fala uma coisa muito parecida, detalhes. Aqui a gente já começa a entender um pouco melhor. A no code em BR, BM, Catimate. Daí de novo ele repete basicamente o que estava ali no começo. O que a gente tem que fazer nesse caso? A no code. Aqui então. Vamos entrar no Simplify e buscar só por Catimate. Então, volto uma página. Duas. Aqui. Esses são os códigos Catimate aceitos. E esse foi o código Catimate que foi enviado. No caso, o código que deu erro, ele é de um levonorgestrel. E na parte do Catimate a gente tem que entender. Será que a gente está enviando o código errado ou só está enviando um código diferente? Porque existem mais de um código para remédios, né? Pode ser Catimate, pode ser Remame, a BM está vindo aí. Então aqui nesse caso é um pouco diferente do fabricante da vacina. A gente tem que entender se a gente está enviando o medicamento errado, essa pode ser uma possibilidade. Ou se o ID que a gente está enviando é de outra terminologia. E deveria ser dessa terminologia aqui, que eu acho que é da Renan. E os erros de Valprofile são assim. Tem que ter um pouco de paciência, entrar no Simplify, dar uma investigada do que você colocou, de como que foi registrado, qual que é o ID que está sendo válido ali. E por hoje eu fico aqui, tá? Sigam o canal Careca Saber, compartilhem, comentem, deixem um like. Valeu? Muito obrigado.